Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Na elaboração do Livro dos Espíritos, as entidades invisíveis consultadas sobre a influência dos espíritos sobre nossos pensamentos e atos, questão 459, revelaram ser isso muito maior que se crê, sendo frequentemente eles que nos dirigem. Esclarecendo dúvidas na obra O que é o Espiritismo, num dos diálogos ali reproduzidos, Allan Kardec explica que o meio de comunicação mais comum entre os habitantes do mundo espiritual e o nosso é a intuição, ou seja, as ideias e pensamentos que eles nos sugerem, por sinal muito pouco considerado na generalidade dos casos, visto que se presta mais atenção nos outros, mais materiais. Diante dessas informações, como se situa o livre-arbítrio nas decisões que eventualmente se adote? No número de agosto de 1867 da Revista Espírita, Allan Kardec reproduz a mensagem de um espírito de nome Louis Livard, psicografado na reunião da Sociedade Espírita de Paris de 7 de julho daquele ano, tecendo explicações ao seu filho, por sinal o médium de que se serviu, a respeito dos limites da ação do mundo invisível sobre nossos pensamentos. Diz ele: assisto a todas as tuas conversas mentais, mas sem as dirigir. Teus pensamentos são emitidos em minha presença, mas não os provoco. É o pressentimento dos casos que tem alguma chance de se apresentar e faz nascer em ti os pensamentos adequados à resolução das dificuldades que poderiam te suscitar. Aí está o livre-arbítrio. É o exercício do espírito encarnado, tentando resolver problemas que ergue em si mesmo. Com efeito, se os homens só tivessem as ideias que os espíritos lhes inspiram, teriam pouca responsabilidade e pouco mérito. Só teriam a responsabilidade de haver escutado maus conselhos ou o mérito de haver seguido os bons. Ora, essa responsabilidade e este mérito evidentemente seriam menores do que se fossem o inteiro resultado do livre-arbítrio, isto é, de atos realizados na plenitude do exercício das faculdades do espírito que, neste caso, age sem qualquer solicitação. Resulta do que digo que muitas vezes os homens têm pensamentos que lhes são essencialmente próprios e que os cálculos a que se entregam, os raciocínios que fazem, as conclusões a que chegam são o resultado do exercício intelectual, ao mesmo título que o trabalho manual é o resultado do exercício corporal. Daí não se deveria concluir que o homem não seja assistido em seus pensamentos e em seus atos pelos espíritos que o cercam. Muito ao contrário, os espíritos, sejam bons ou maus, são sempre a causa provocadora dos vossos atos e pensamentos. Mas ignorais completamente em que circunstâncias se produz esta influência, de sorte que, agindo, julgais fazê-lo em virtude do vosso próprio movimento. O vosso livre-arbítrio fica intacto. Não há diferença entre os atos que realizais sem serdes a eles impelidos, e os que realizais sob a influência dos espíritos, se não no mesmo grau de mérito ou da responsabilidade. Num e noutro caso, a responsabilidade e o mérito existem, mas, repito, não existem no mesmo grau. Creio que esse princípio que anuncio não necessita de demonstração. Para o provar, bastar-me-á fazer uma comparação no que existe entre vós. Se um homem cometeu um crime, e se o tiver cometido seduzido pelos conselhos perigosos de outro homem, que sobre aquele exerce muita influência, a justiça humana saberá reconhecê-lo, concedendo-lhe o benefício das circunstâncias atenuantes. Irá mais longe. Punirá o homem cujos conselhos perniciosos provocaram o crime e, sem haver contribuído de outra maneira, este homem será mais severamente punido do que o foi o instrumento,
porque foi seu pensamento que concebeu o crime e sua influência sobre um ser mais fraco que o faz executar. Então, o que fazem os homens nesse caso, diminuindo a responsabilidade do criminoso e a partilhando com o infame que o impediu a cometer o crime, como quereis que Deus, que é a mesma justiça, não fizesse o mesmo, desde que vossa razão vos diz que é justo agir assim? Para o que concerne o mérito das boas ações, que eu disse ser menor se o homem tiver sido solicitado a praticá-los, é a contrapartida do que acabo de dizer a respeito da responsabilidade e pode demonstrar-se invertendo a posição. Assim, pois, quando te acontece refletir e passear tuas ideias de um a outro assunto, quando discutes mentalmente sobre os fatos que prevês ou que já se realizaram, quando tu analisas, quando tu raciocinas, quando julgas, não crês que sejam espíritos que te ditam os pensamentos ou que te dirigem. Eles lá estão, perto de ti, te escutam, veem com prazer esse exercício intelectual ao que te entregas. Seu prazer é duplo quando veem que tuas conclusões são conforme a verdade. Por vezes lhes acontece, evidentemente, que se misturem nesse exercício, quer para o facilitar, quer para dar ao espírito alguns elementos, ou lhe criar algumas dificuldades, a fim de tornar essa ginástica intelectual mais proveitosa a quem a pratica. Mas, em geral, o homem que busca, quando entregue às suas reflexões, quase sempre age só, sob o olhar vigilante do seu espírito protetor, que intervém, se o caso for bastante grave, para tornar necessária sua intervenção. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.